eixos do cavalo. O que é isso? Há várias formas de você movimentar o cavalo e, através dele, eu impulsiono essa criança, eu trabalho a musculatura dessa criança no primeiro plano, parte motora, parte sensorial. Eu costumo dizer que o consultório não é só na clínica, entre quatro paredes. O ambiente escolar não é só uma sala de aula. A gente pode trabalhar essa criança no campo, de uma forma lúdica, na natureza. Às vezes, o que está sendo oferecido no consultório ou na escola não está tendo resultado, como a nossa neura aqui acabou de falar. Tem que fazer a triagem, tem que fazer a avaliação para saber se não é só uma repetição ou se a criança está de fato aprendendo. Porque 70% do estímulo ele vem do cavalo. Porque eu falo que quando você monta a cavalo, quem viu o filme Avatar, o primeiro, naquela conexão, quando ele coloca a trança na crina do cavalo, eu falo que a conexão ela é imediata, ela é neuromotora. O cavalo sente, é como se ele estivesse escaneando aquela pessoa que está em cima dele. Por isso que eu falo, está agitado, aconteceu alguma coisa que a gente normalmente vai montar, não monta, porque vai dar ruim. Vai dar B.O., porque o cavalo vai ler que você não está bem, ele vai agitar e não vai responder os seus comandos. Bom dia a todos. Mais uma vez, é uma grande honra receber o convite a palestrar aqui. Quem me conhece, vi muitos rostinhos conhecidos, alunas queridas, amigas da AMA, muitos professores, profissionais da saúde, e sabem, né, o carinho que eu tenho pela causa, né, principalmente por atuar exclusivamente na área de Direito Médico da Saúde. E hoje, essa palestra, eu sempre defendo que é de muita importância, independente da área de atuação, porque todos os professores, profissionais da saúde, o que a gente pode cobrar, aonde a gente pode cobrar, aonde a gente pode denunciar e como a gente vai fazer para correr atrás dos nossos direitos, né, para garantir esses direitos. Já fui apresentada, né? Sou Rafaela Fernandes, sou professora universitária, também sou uma eterna amante aí da área, escrevo muitos artigos científicos, capítulos de livros sobre o tema. No final da palestra, vou deixar aqui minhas redes sociais, gosto muito, tá? De responder dúvida, falar sobre o assunto, é uma característica minha, então vocês fiquem à vontade, porque a palestra vai precisar ser um pouco breve, devido à questão do tempo e do sucesso que foi, graças a Deus, né, muitos inscritos. Então eu tive que, literalmente, dar uma enxugada aqui no que eu vou passar para vocês, tá? Vou passar aqui no caso dessa luz, a Lei Berenice Piano. Quem é da área jurídica já tem mais acesso. Eu gosto sempre de mencionar, não vou entrar, né, aqui no mérito do direito, porque não é uma palestra, né, para vocês aprenderem o direito em si, só para ter ciência, né? Mas porque eu gosto de mencionar essa lei? Porque foi uma lei, né, que foi criada aí, tem como coautora a Berenice Piano, que é uma ativista e mãe de um autista que defendeu essa causa. E há 3 anos e multa. E aí, a gente se depara com N situações e que, infelizmente, fazem parte do dia a dia, situações que, às vezes, elas partem das pessoas que nós menos esperamos. Infelizmente, a gente acaba tendo acesso, né, e é muito lamentável, a N situações, cuidadores, né, que acabam, infelizmente, são pessoas de confiança, que deveriam estar ali, na função dele. Um outro ponto que acaba sendo muito comum nos dias atuais, questão o quê, gente? Das redes sociais, né? Então, às vezes, o bullying está na moda hoje, né? Principalmente adolescentes. Vamos divulgar dentro de sala de aula, horário de intervalo, vídeo de fulano, de Beltrano. E, infelizmente, né, para quem acompanha aí os noticiários, nós temos, infelizmente, vários vídeos, ainda maior para esse autista ou essa pessoa com deficiência. A maioria das palestras, por isso que eu fiz questão de trazer essa observação aqui para vocês, a gente acaba debatendo muito questões voltadas
para o direito à saúde, né, as terapias, o PCP-LOAS, possibilidade de saque do FGTS, mas é algo que tem sido muito comum, que acaba, né, já, independente da situação, autismo ou criança com deficiência, já é algo comum na sociedade, o quê? Problemas com vizinhos, né? Então já existe esse problema independente da situação autismo. E por incrível que pareça, nos últimos meses, nos últimos 15 dias eu recebi 2 casos de clientes que me passaram o quê? Né? E 2 vezes por semana dessa, 3 daquela, consulta com o neurocasa a cada 2 meses. Quem tem capacidade técnica para definir isso não é o plano de saúde. É o médico especialista que acompanha o tratamento da criança. Tive alguns requisitos e um deles, inclusive, é o fato do plano não possuir na sua rede conveniada profissionais qualificados para realizar esse tratamento, que é possível, mas há um prejuízo muito grande para o tratamento e desenvolvimento dessa criança que não tem aquela mãe ali ao lado acompanhando essa terapia. Né? Independente da gente ter qualquer tipo de deficiência, a gente sabe que quando a corda aperta, quem que a gente procura? É mãe. Então, principalmente para o autista que está ali se entendendo no mundo, ele vê a mãe ali como aquela base dele, a segurança dele, e ele vai desenvolver muito mais sabendo que a mãe dele está ali do lado dele. Esse tratamento não vai ser o mesmo, né? Isso não sou eu que estou falando, né? Depois, quem tiver interesse, a gente tem vários artigos científicos que falam que o desenvolvimento dessa criança, com a ajuda da mãe, na presença da mãe, essa criança desenvolve muito mais. Fosse possível de acontecer eventos como esse, para que possamos cada vez mais conscientizar sobre os direitos e garantias, né, do autista. Gostaria de chamar o início para Nacional da Conscientização do Autismo, e estamos em pleno sábado, dia 1º de abril, aqui na Clínica CPN, com um congresso super animado. Olha só essa galera de crianças até 8 anos. Por quê? Os Estados Unidos é muito organizado, tem a pesquisa séria e eles querem fazer ações públicas voltadas à pesquisa. Próximo. O que a gente tem que ver é que o autismo não é uma doença, mas é um transtorno muito sério. Quer dizer, transtornos é o seguinte: você tem um transtorno de ansiedade. Quando existe uma situação na vida sua, você fica ansioso com aquela situação, então você começa a reagir àquela situação de alguma forma. Como eu não tenho transtorno de ansiedade, eu reajo àquela situação sem aquela ansiedade que a pessoa vai passar. O transtorno do espectro autista é assim. Ele tem um transtorno que ele não vai fazer, às vezes, atividades que a gente faz no dia a dia. Se você levanta e vai escovar o dente, às vezes o autista ele levanta e vai escovar o dente também. Mas o processo dele é meio diferente. Terapeuta ocupacional, psicólogos, que recebe as meninas para fazer a terapia. A terapia pode ser 30, pode ser 40, pode ser 50 minutos. Ele vai ter um aprendizado, mas o aprendizado dele vai ser aquém do que aquela técnica que está sendo colocada ali que necessitaria. Então, se você está aqui no modelo antigo, você fala, poxa, eu vou passar para esse modelo novo amanhã, que o negócio vai melhorar demais. Né? Próximo. Será que consegue correr o videozinho? E é nessa fase aí, do idade, é que a gente vai começar. Vamos começar do final para o começo?
Por quê? Porque eu preciso conversar com vocês sobre a importância de profissionais da saúde, da educação, conhecerem o desenvolvimento infantil um pouquinho mais a fundo. Vai ser muito importante para você. Passa para mim, por favor. Passa mais um. Essas aí são as fases do desenvolvimento neuropsicomotor. A gente vai falar de 0 a 1 ano e meio por aí. Que estão na base desse desenvolvimento que eu preciso que vocês tenham em mente ao olharem uma criança, qualquer que seja. Não estamos falando só de autistas, ok? Então aí, eu tenho um recém-nascido que fica com essa posturazinha aí, como se ele ainda estivesse lá no útero, né? Ele está todo encolhidinho, todo esticadinho. Mesmo que você coloque ele de barriga para cima, ele vai ficar encolhidinho. E aí, o que acontece com o tempo? Ele vai começar... Eu queria aquela canetinha do N para apertar aqui. Acho chique aqui. Eu não tenho uma caneta aqui. Na próxima, eu trago. E aí, eu tenho lá o bebezinho de aproximadamente... Depois de um mês, que ele, se você colocar ele de barriguinha para baixo, ele já levanta osso. E aí eu queria enfatizar essa fase aqui, naquela fase que a Viviane falou na ecoterapia, que ela faz a extensão de pescoço para melhorar a deglutição. É nessa fase aí que ela está colocando, pensando no desenvolvimento infantil dessa fase aqui. E aí depois, ele já veio com 2 a 3 meses, ele já está com a cabecinha levantada e ele já apoia o cotovelo para ficar com as mãozinhas livres que possam pegar alguma coisinha ali. Depois disso, nesse percurso, eu tenho o rolar. O rolar, primeiro, ele vai rolar em bloquinho. Quando a mãe vira para ver, o menino já está de barriga para baixo. Do nada. E depois ele vai rolar dissociado. Primeiro ele leva a perninha, depois ele leva o braço. Nesse período de 4 a 6 meses. A letrinha linda e redonda, se ele não tem tônus. E é sobre isso que a gente vai falar. Passa para mim, por favor, Carol. Eu vou falar rapidinho, um de cada, para a gente entender exatamente o que vocês precisam entender quando vocês estiverem com uma criança. O tônus muscular é aquela capacidade que o tônus tem em se manter alerta a uma informação que você precisa dar a ele. Aumenta o... Presta atenção um pouquinho. Aumenta o primeiro aqui, o sonoplasta. Autismo é amor, amor de verdade. Amor mais imenso que há. Autismo é carinho. E mais do que isso, é sempre querer se doar. Eu vou te pedir para conhecer meu mundo, que eu construí para sonhar e viver. Mas vem sem demora, porque o mundo lá fora precisa entender que eu sou assim, que eu sou assim, que eu sou assim. O mundo pode vir. O importante mesmo é que podemos ser felizes. Sou apenas como sou. Se você me aceitar, me respeitar, vai me entender. Para o meu mundo pode vir. O importante mesmo é que podemos ser felizes. Sou apenas como sou. Se você me aceitar, vai me entender. E é essa letra muito linda, né? Que nós vamos fazer agora uma canção, uma espécie de sambinha, para encerrarmos esse momento com vocês. Podem... Autismo é amor, amor de verdade, amor mais imenso que há. Autismo é carinho, é mais do que isso, é sempre querer se doar. Eu vou te pedir pra conhecer meu mundo, que eu construí pra sonhar e viver. Mas você demora, que o mundo lá fora precisa entender que eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Só quero que você venha. O meu mundo pode vir. O importante mesmo é que podemos ser felizes. Sou apenas como sou. Se você não aceitar, vai me entender.